Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, efeitos das denúncias de corrupção do PT, que completa 36 anos. Quem faz a análise é o doutor em Ciência Política Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. O PT completa 36 anos com uma história de destaque na vida política brasileira. 4 mandatos presidenciais, vários governos de Estado, muitas prefeituras, bancada de expressão no Legislativo em vários estados e no Congresso Nacional. Como foi que o PT chegou à situação em que está? Bom, temos duas histórias do PT, uma história de êxito e uma história de crise. A história de êxito significa exatamente tudo isso que você sinalizou, né? Um partido que chegou ao apogeu em pouco tempo, 36 anos, é um tempo curto de história do ponto de vista político, e eu atribuo essa situação fundamentalmente a uma singularidade do PT na história política brasileira. Que singularidade é essa? Foi um dos poucos partidos que surgiu lastreado dos movimentos sociais, com força na sociedade. E também, antes de chegar ao poder, o PT sempre empunhou de forma muito significativa a bandeira da ética. E sendo que nós vivemos num país estruturalmente corrupto, evidentemente que essa bandeira da ética, ela teve força mobilizadora, força eleitoral e assim por diante. Bom, essa é a história exitosa do PT. Temos a história da crise. Quer dizer, o PT aparentemente caiu na armadilha mais comum que caem todos os líderes, todos os movimentos, todos os grupos que chegam ao poder. Eles se esquecem de que o movimento que os levaram à ascensão foi um movimento que tinha um fundamento ético e moral e se corromperam. Então, aparentemente, o problema da corrupção, ele foi, digamos assim, o fundamento da crise que o PT vive hoje. Bom, eu tenho entrevistado muitas lideranças importantes do PT, lideranças históricas, e invariavelmente o argumento de que o PT é alvo de uma ação da elite conservadora do Brasil, da mídia conservadora, por uma não aceitação de uma representação com essa base popular no poder maior, não só da República, mas também nos estados da Federação. O PT é vítima ou é autor de fatos que o colocaram nessa situação, envolvido por tantas denúncias de corrupção? Eu acho que, para sermos justos, o PT, ele é as duas coisas. Em primeiro lugar, ele é um partido que chegou ao poder e errou, não teve os cuidados políticos, éticos e morais necessários para salvaguardar a sua história. Houve uma corrupção que praticamente todos os partidos fazem no Brasil, com alguma exceção, talvez, de partidos como o PSOL e assim por diante, que usa o poder público e a relação que esse poder público tem com o setor privado para financiar as campanhas, e esse é um problema generalizado em todos os partidos, tanto da oposição quanto da situação, e nesse sentido o PT errou, teve pessoas que se corromperam, inclusive pessoalmente dentro do PT, que enriqueceram de alguma forma ou de outra. Então, nesse sentido, o PT ele é autor da sua crise, não há como negar isso. Por outro lado, nós vemos também movimentos que de fato são movimentos persecutórios. Eu acho que, por exemplo, é evidente que o Lula deve explicações à opinião pública, mas eu acho que houve todo um exagero e uma perseguição política nos últimos movimentos que a Operação Lava Jato fez em torno do presidente Lula. Por exemplo, a história do triplex, desde a nomeação do triplo X da operação pela Polícia Federal, que prendeu 4, 5 pessoas e numa semana depois todas foram soltas. E, misteriosamente, o próprio noticiário na mídia sobre o triplex desapareceu completamente. Isso é uma coisa que tem que ser explicada. Sobre a questão do sítio, o juiz Sérgio Moro decretou o sigilo da investigação e 2 dias depois ele mesmo, digamos assim,
abriu a investigação ao público. Então, eu acho que a Operação Lava Jato está fazendo alguns movimentos que evidentemente se tornam persecutórios. E parte da mídia, não é toda a mídia, Ou mas... eficiência no trabalho de investigação seguinte, e apresentando resultados, porque não há contestação em relação àquilo que foi apresentado como mas prova. Veja o seguinte, não... Há contestação do estilo, da forma... Tudo bem, mas veja o seguinte, quer dizer, há crime, há dolo por parte do ex-presidente Lula nos 2 episódios? Aparentemente não. Mas ele não está acusado de crime. Mas veja o seguinte, não está. Quer dizer... Então, está sendo investigado numa questão pontual. Amanhã vai haver um depoimento para esclarecimento. Mas há uma escandalização do processo, há uma escandalização completa. Mas é escandalização pela figura do presidente Lula, que é uma liderança maior política no país, qualquer coisa referente a ele chama muito mais atenção do que em qualquer outro político do país. Olha, se nós analisarmos os movimentos da Polícia Federal, do Sérgio Moro e do Ministério Público Federal, é evidente que há uma escandalização e há também, digamos assim, vazamentos seletivos. É evidente que há isso. Isso não há como negar. E há uma intromissão em assuntos que são de estrita alçada privada. Por exemplo? Eu vi até, por exemplo, a questão do que o Lula enviou ou não enviou para o tal sítio em Atibaia. Eu vi até juristas que são e eram a favor da Lava Jato, que vinham defendendo a Lava Jato, se manifestando contra esse tipo de manifestação do Ministério Público, do juiz Sérgio Moro e da Polícia Federal. Eu acho que a Operação Lava Jato, ela prestou um enorme serviço ao país, ela foi uma operação republicana, na medida em que ela fez valer a lei também para os grandes, mas me parece que ultimamente ela está se perdendo exatamente porque ela enveredou para um caminho da politização e da perseguição política. Nós temos uma questão e eu gostaria da reflexão do senhor sobre isso. Amanhã, o presidente Lula vai depor na Justiça. Vai haver uma movimentação que já está organizada de desagravo, é um protesto por tudo isso que o senhor descreveu, que é o entendimento no PT e nos movimentos sociais que o presidente está sendo alvo, como disse a presidente Dilma, né? Ela chamou uma grande injustiça. Mas ele vai depor como investigado pelo Ministério Público. Bom, e nesse desagravo, nesse apoio àquele bordão que foi criado, inclusive aqui já entrevistei liderança do PT, que explicou que é um grito de guerra, Lula é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. A minha indagação é um apoio desse porte, com uma frase como essa, como se o presidente Lula fosse um intocável, não desconstrói aquela imagem que o próprio PT construiu do presidente Lula, um brasileiro igualzinho a você, um homem como todos os outros. Quer dizer, o princípio da isonomia, ele é igual. Por que ele deveria ter um tratamento diferente? Isso não é contraproducente para a própria imagem do presidente Lula? Veja o seguinte, o presidente Lula, ele não pode estar acima da lei. E ele tem que responder se ele cometeu algum desvio ético, algum desvio que tenha cometido um dolo. Agora, o que se indaga é o seguinte, quer dizer, o Ministério Público, a Polícia Federal e o juiz Moro, por obrigação, eles têm que ser imparciais perante a lei. O Ministério Público de São Paulo, ele é imparcial? Eu acho que não. Quer dizer, quando ele escondeu nas gavetas as informações que o Ministério Público da Suíça enviou sobre o caso dos trens, ele não investigou. E agora ele vai investigar uma situação particular do sítio, que aparentemente não tem dolo nenhum. Então, veja o seguinte, nós temos que ser a favor da investigação de toda e qualquer autoridade, seja ela do PT ou não, mas temos que ser a favor também da investigação do PSDB, coisa que não vem ocorrendo. O Aécio Neves tem várias denúncias que pesam sobre ele e não está sendo investigado. Então, nós temos que defender a igualdade republicana dos poderosos e dos políticos perante a lei, mas temos que também exigir a isenção da justiça e da polícia.
A última questão, o senhor acha que o PT sai dessa, que o PT, mantendo o mesmo nome, as mesmas lideranças no comando, consegue superar essa crise e reconstruir uma imagem que está tão atingida, praticamente demolida? Olha, em política é muito difícil fazer um vaticínio definitivo em relação ao futuro. O que se percebe atualmente é que o PT enfrenta uma crise grave não só por causa das denúncias, mas enfrenta uma crise de capacidades internas. O PT enfrenta uma crise de capacidade de elaboração e principalmente uma crise de liderança. Ele tem um grande líder que ainda é o Lula, mas você não vê hoje novos líderes surgindo. E, aliás, esse é um problema que afeta todos os partidos. Então, eu acho que o PT ele tem uma dura tarefa pela frente. Eu acho que nós não podemos pressupor a desgraça nem do PT nem do PSDB, porque isso é ruim para a democracia. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.